queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Vila Nova. Deus abençoe vocês ricamente. Que Deus possa fazer com que essa igreja continue sendo uma influência ampla e positiva no crescimento, na expansão do reino de Deus. Parabéns pelos 75 anos de existência. Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Olá, boa noite. Esta é a gravação de mais um dos nossos estudos de quarta-feira à noite da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia, Goiás, aqui no nosso canal IP de Vila Nova no YouTube. Você é muito bem-vindo, você que está assistindo presencialmente, você que assistirá depois nas suas buscas na internet. Seja muito bem-vindo, nós estamos numa campanha para alcançar 1.000 inscritos em nosso canal. Esse final de semana nós alcançamos 932 inscritos. Você já se inscreveu em nosso canal? Por que você ainda não se inscreveu? Basta acessar aí o canal e em cima onde está escrito inscrever, clique e aí vai ficar inscrito, poderá receber todas as nossas notificações, as nossas comunicações de transmissões da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós estamos estudando juntos já há algumas semanas o livro O Incomparável Cristo, do Dr. John Stott. E nós estamos na primeira parte, onde tratamos sobre a visão de Paulo nas epístolas. Já falamos sobre os evangelhos e hoje nós fazemos o nosso terceiro estudo a respeito de Jesus e as epístolas de Paulo no Novo Testamento. Dr. John Stott escreveu esse livro dividindo em 4 partes, falando sobre o Jesus dos Evangelhos, o Jesus das epístolas de Paulo e das epístolas gerais. Depois ele abre 2 partes para falar do Jesus eclesiástico, aquele que a igreja testemunhou no decorrer da história, ora com fidelidade, ora não tão fiel assim. E por fim, depois ele fala sobre, na sua terceira parte, ele fala sobre o Jesus que impacta as pessoas. E então ele mostra várias pessoas que foram impactadas pela pessoa de Jesus, pela história de Jesus, ou por causa de alguma característica pessoal particular de Jesus Cristo. E o impacto que essas pessoas receberam as marcaram de forma profunda, de tal modo que isso foi usado por Deus para que elas impactassem outras pessoas também. E por fim, Dr. John Stott termina falando sobre 10 expressões que definem Jesus Cristo no livro de Apocalipse, e ele chama essa última parte de o Jesus externo. Então, eu quero te convidar a andar comigo mais um pouquinho nas epístolas de Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas, por volta do ano 48 a 49, possivelmente tem escrito Gálatas, por causa da polêmica do Concílio de Jerusalém sobre o papel da circuncisão na justificação do pecador. Por volta dos anos 50 a 52 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária, Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde ele mostra que Cristo é o juiz que virá. Em Gálatas ele fala do juiz libertador, aquele que assinou a escritura da liberdade cristã, mostrando que a salvação, a justificação do pecador é pela fé somente e não por meio de obras. Por volta dos anos 53 a 57, Paulo escreveu durante a terceira viagem missionária as suas principais cartas, que foi o que nós estudamos na semana passada, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, onde Paulo mostra o seu discernimento a respeito da obra de salvação de Jesus Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Hoje eu quero tratar um pouco a respeito das epístolas de Paulo da prisão e as cartas pastorais. Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses, Paulo mostra para nós que Cristo é o Senhor Supremo do corpo da igreja e da vida pessoal de cada um de nós. Ele escreveu essas cartas da prisão
por volta do ano 60 a 62, durante a sua primeira prisão em Roma. E no final do seu ministério, nos anos 62 a 67, Paulo escreveu, durante a libertação e a sua segunda prisão e a sua morte finalmente, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, onde ele mostra para nós que Cristo é a cabeça da igreja. É Cristo quem governa, conduz, é quem dirige a igreja que ele mesmo deixou para nós, e que nós somos aqui na terra. Então, introduzindo este assunto, é preciso dizer que Paulo foi preso diversas vezes em suas viagens missionárias. Nós observamos Paulo falando do seu aprisionamento em Efésios, capítulo 4, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Colossenses, capítulo 4, versículo 18, e também Filemon, versículo 10 e versículo 13. Olha comigo Paulo falando em Filemon sobre a sua prisão. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento. Então, Paulo deixa evidente nas cartas que escreve a situação na qual ele está inserido e vivendo. A palavra de Deus nos mostra pelo menos 2 aprisionamentos de Paulo em Roma, que são o pano de fundo mais provável para a escrita das chamadas cartas da prisão, como eu disse, Colossenses, Efésios, Filipenses e também a carta a Filemon. Nós observamos esse pano de fundo em Atos capítulo 28, versículo 30 e 31, e também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17. Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Abra comigo se você puder acompanhar aqui mesmo na transmissão. Atos capítulo 28, os 2 últimos versículos. Lucas escreve: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E também, conforme nós vimos aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 4, 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo está falando do seu último julgamento antes da decretação da sua morte, no seu julgamento em Roma. Então, Paulo mostra que esteve preso, e nas cartas que ele escreveu da prisão, ele menciona a sua situação como preso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos olhar para essas cartas da prisão em conjunto. Primeiro, Efésios e Colossenses. Quando você lê Efésios e lê Colossenses, você percebe que o formato que Paulo deu para essas 2 epístolas segue mais ou menos o mesmo desenvolvimento, com uma pouca diferença na ênfase que ele dá aos temas. A estrutura dessas 2 cartas e os seus temas são paralelos em muitas partes. Nós podemos mencionar pelo menos 4. Primeiro, o primeiro ponto é exatamente essa questão da estrutura.
Em segundo, ele mostra então que Cristo é o Senhor Supremo. Efésios capítulo 1, versículo 15 a versículo 23, e também Colossenses capítulo 1, 15 a 20, você percebe que a forma como Paulo desenvolve o tema do senhorio supremo de Cristo no capítulo 1 de Efésios e no capítulo 1 de Colossenses é muito semelhante, às vezes empregando a mesma frase de um também no outro. Segundo, ele mostra que Cristo é a cabeça suprema do universo e também da igreja. Tanto em Efésios quanto em Colossenses, Paulo afirma que Cristo é a cabeça ou o cabeça da sua igreja. Ele mostra também, em terceiro lugar, que nós estamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Efésios capítulo 2, do verso 5 ao verso 6, e Colossenses capítulo 2, do verso 20 e 3, 1, 3 e 40, ele deixa bem claro que nós fomos e estamos unidos a Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. E quarto e último lugar, Paulo mostra que a nossa união com Cristo envolve os poderes espirituais e também a vida comum e cotidiana, pessoal, no trabalho e na família. Paulo fala da batalha espiritual que temos contra potestades e poderes do mal, invisíveis aos nossos olhos, mas presentes ao nosso redor. E ele fala também das nossas lutas pessoais contra o pecado, da nossa vida em trabalho, patrões, empregados, na linguagem bíblica, senhores e servos, e também na família. Nas duas cartas, Paulo tem uma seção na qual trata da relação marido-esposa, pais e filhos dentro do lar cristão. Então, em Efésios e Colossenses, Paulo mostra que Cristo é o Senhor, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A outra carta que Paulo escreveu é Filipenses. Filipenses tem como ponto alto da sua cristologia o chamado Cântico de Cristo, Carmen Christi, que é aquela parte muito conhecida do capítulo 2, versículo 5 a versículo 11. Eu quero te levar lá para nós trabalharmos um pouco esse texto. Filipenses, não Colossenses, deixa eu voltar aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o 11. Esse é o cântico do servo no Novo Testamento. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe que quando Paulo fala da humilhação de Cristo, em teologia nós chamamos isso aqui usando a palavra grega aqui, que aparece traduzida por esvaziou, se esvaziou, a palavra keno, ou da onde veio o termo kenosis, a kenosis de Cristo, o seu esvaziamento, a sua humilhação, não foi assumir a natureza física, se tornar homem. A humanidade de Cristo não faz parte da sua humilhação. O que faz parte da sua humilhação é ele assumir a forma de servo, esvaziar-se da autoridade da sua divindade, não da sua divindade por si, mas da autoridade da sua divindade, assumindo a forma de servo, com o propósito muito claro de se entregar por nós. Como ele mesmo disse em Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu estava falando aos diáconos da nossa igreja que todos nós somos diáconos, inclusive o Senhor Jesus Cristo, e que nós não elegemos diáconos para que eles aprendam o serviço e o ofício da diaconia. Nós os elegemos porque eles já fazem assim. E o nosso maior exemplo de diaconia é o próprio Senhor Jesus, porque em Marcos 10:45, quando diz que ele não veio para ser servido, ele não veio para receber o serviço diaconal, é a palavra que está lá, mas ele veio para servir, ele veio para trabalhar como um diácono, para diaconar, se é que eu posso criar essa expressão. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir como um diácono, alguém que está à disposição para cuidar dos necessitados, e nesse caso somos todos nós por causa do nosso pecado. Então, o Carmen Christi mostra que Cristo se esvaziou da sua autoridade divina para poder nos resgatar, e o próprio Deus o exaltou acima de todo nome, e no último dia todos nós vamos nos ajoelhar perante a sua presença e dizer com toda a nossa voz: Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que o amam o dirão com satisfação e gratidão. Aqueles que o odeiam serão obrigados a dizer perante o Rei que governa todas as coisas, inclusive a vida de todos nós. Cristo foi obediente ao Pai, humilhando-se até a morte de cruz. E depois o próprio Pai o exaltou até as alturas do céu, a fim de que ele seja chamado, seja proclamado, seja dito por todas as pessoas que ele é o Senhor, aquele que tem todo o direito de governar, e assim o faz. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará na presença de Jesus. Todos aqueles apresentadores de televisão que constantemente fazem piada do nome de Jesus, que blasfemam do seu nome, que brincam com a sua divindade, a sua revelação, essas pessoas vão dizer: Jesus Cristo é Senhor, ajoelhados diante do trono. Hitler vai dizer, Ayatollah Khomeini vai dizer, Mahatma Gandhi vai dizer, os Beatles irão dizer, todos os candombleístas, todos os religiosos não cristãos da face da terra e todos os cristãos nominais, aqueles que se dizem cristãos, mas não servem a Cristo com as suas vidas, serão obrigados a se ajoelhar diante de Cristo e confessar que Ele é o Senhor. Mas aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que verdadeiramente entregaram as suas vidas a Jesus também dirão, ajoelhados diante de Cristo, que Ele é o Senhor, mas não como o primeiro ato da sua condenação, e sim como a proclamação mais pura da concretização da sua esperança, porque Ele nos prometeu: outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria será completa, e ninguém poderá tirá-la de vocês. Outra vez nós veremos Jesus e com toda alegria e gratidão vamos dizer com toda a força dos nossos pulmões: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da história, da humanidade, de toda a criação. Há dois assuntos periféricos aqui na carta aos Filipenses que nós precisamos mencionar. Primeiro, Paulo mostra que Cristo é o nosso único ganho, que torna todo o resto em restolho. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, é exatamente isso que você vai perceber na linguagem do apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro,
posição social, posição religiosa, posição familiar, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo para ganhar a Cristo. E aí o versículo mais belo de Filipenses, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O outro assunto periférico é então o ensino de que a soberania de Cristo se manifesta na vida diária, porque Ele está perto. Em tudo sejam conhecidas perante o Senhor as nossas petições, porque Ele está perto. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor de nós. O outro livro é Filemon. Filemon é um capítulo só, foi escrito a um membro da igreja de Colossos, conhecido como Filemon, que era um amigo pessoal do apóstolo Paulo. A carta de Filemon nada mais é do que um pedido de alforria em favor do ex-escravo de Filemon chamado Onésimo. Ele foi convertido através da pregação do apóstolo Paulo, e como Paulo sabe que ele não pode ter consigo um escravo fugitivo, ele o envia de volta levando essa carta a Filemon. E o pedido de Paulo a Filemon é que ele trate Onésimo não mais como um escravo, e sim como irmão caríssimo, que antes tinha sido inútil para Filemon, mas agora é muito útil. Paulo mostra que a comunhão cristã, que ele chama no versículo 6 de Filemon de comunhão eficiente, ela muda todo tipo de relacionamento entre nós. Se Cristo é o Senhor de todos, então todos pertencem somente a Cristo, logo nós não podemos ter irmãos em Cristo mantidos sob o jugo de escravidão. O que é incrível no Novo Testamento é que o Novo Testamento não faz nenhuma proclamação contra a escravidão de forma veemente, e Filemon é uma carta que apresenta a questão da escravidão e o fim da escravidão na forma de um pedido gracioso por causa da comunhão em Cristo, a comunhão da fé. E sem pregar diretamente contra a escravidão, o cristianismo acabou com a escravidão no Império Romano cerca de 300 anos depois do Novo Testamento ter sido escrito. Por causa deste ensino de que entre os cristãos não deve haver escravidão. Então, se nós somos cristãos, nós não podemos explorar as outras pessoas. Nós não podemos ser opressores usando de poder econômico, de poder familiar, de poder de grupo étnico sobre outros grupos. Toda a força do nosso argumento vem da transformação do nosso coração por causa e por meio de Cristo Jesus. Praticar comunhão eficiente é não permitir que haja no seio da igreja e, por consequência, na sociedade, qualquer vínculo de escravidão entre as pessoas, mas a liberdade por causa da bondade voluntária em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós falamos sobre as cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo e Tito, que são verdadeiros manuais de como cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. O tema central dessas 3 cartas, escritas a Timóteo e Tito, são cartas pessoais e por isso são chamadas de pastorais. O tema central dessas cartas é exatamente o pastoreio da igreja. Veja comigo Tito, capítulo 2, verso 14.
Tito, capítulo 2, verso 14. Paulo diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O que Paulo está dizendo é que Cristo, então, pastoreia o seu rebanho por meio de tudo que ele fez. E nós podemos encontrar alguns temas que aparecem tanto nas cartas a Timóteo quanto a Tito. Ele fala que Tito e Timóteo devem praticar e ensinar e defender uma doutrina sadia. Ele traz instruções a respeito da doutrina sadia, a respeito do culto público, a respeito da supervisão pastoral. Nessas duas cartas, Paulo alista as qualificações dos presbíteros e diáconos que deverão pastorear a igreja e cuidar dos necessitados dentro dela. Ele fala da liderança local, de como eleger, de como disciplinar líderes em pecado na igreja e como também segui-los como representantes de Deus. Ele fala sobre responsabilidades sociais, cuidar de viúvas e que cada família tem compromisso de cuidado principalmente com os seus. E ele fala também sobre posses materiais, dinheiro, riquezas, mostrando que muitas vezes o amor que procede do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor que procede dele nas nossas vidas. Então, o texto que melhor resume a mensagem das pastorais é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Deixa eu abrir aqui para que você possa acompanhar comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo fala aqui da essência do discipulado. Nós devemos procurar pessoas que queiram aprender para que elas depois possam e desejem ensinar outras pessoas o caminho do Senhor. A vida da igreja consiste em alcançar pessoas para Cristo, discipulá-las, ensiná-las a seguir o Senhor Jesus com as suas próprias pernas, e essas pessoas ensinarão a sua geração e a próxima geração a andar com o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, Paulo nos mostra também outra ênfase das pastorais, é a vida piedosa. Ele fala sobre o ministério da piedade em Tito, capítulo 1, versículo 1. E em 1 Timóteo, a palavra piedade aparece 10 vezes, capítulo 2, verso 2, 3, 14 e 16, 4, 7 e 8, 5, versículo 4, 6, versículo 3, 5, 6 e 11. Paulo fala da vida piedosa no meio do povo de Deus. Fazer parte da igreja é assumir um compromisso de uma vida piedosa perante o Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, eu gostaria de terminar essa breve exposição de hoje fazendo 3 aplicações breves. A primeira delas, Cristo é o Senhor Supremo. Nossos principais compromissos com Ele são a obediência e a adoração. Por que que nós servimos a Cristo? Porque Ele é o Senhor Supremo. Por que nós devemos obediência a Cristo? Porque Ele é o Senhor Supremo. E por que nós o adoramos? Porque Ele é o Senhor digno de toda a obediência e de toda a adoração. Ao comparecer a um culto público, assuma a postura reverente de adorar o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos politeístas, mas nós cremos num Deus triuno, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, embora sejam pessoas distintas e se relacionam conosco na unidade da Trindade. Segunda aplicação prática, a doutrina correta sempre implica em uma vida correta
e digna diante de Deus. Quando você lê o capítulo 4 de Efésios, Paulo sempre explica a ação que ele está ensinando por meio de uma afirmação doutrinária ou anterior ou a seguir. Nós não devemos usar de conversação torpe e palavras feias na nossa linguagem e nas nossas conversas na igreja, porque fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, uma afirmação doutrinária sustenta sempre uma ação prática na vida da igreja. Se nós não cremos corretamente na doutrina, nós não praticaremos corretamente a doutrina. Isso é algo não só para se pensar, mas algo para se tomar decisões a respeito. Tome a decisão de crescer na palavra e no conhecimento, para que você possa andar com Jesus. E por último, nosso compromisso com Cristo é tanto pessoal como coletivo. Você, eu, cada um pessoalmente deve estar comprometido com Jesus. Mas o nosso compromisso com Jesus também é coletivo. A igreja, o corpo de Cristo. Nós devemos trabalhar para que todos possam e desejem servir ao Senhor Jesus Cristo. E por isso nós não devemos ter vergonha do Evangelho, mas devemos guardá-lo, devemos sofrer por ele, devemos permanecer firmes na fé e no Evangelho e devemos pregar o Evangelho com dedicação. É o que Paulo nos ensina na sua segunda carta a Timóteo, que John Stott chama aquela carta pelo título Tu, porém. Seja diferente. Guarde o Evangelho, sofra pelo Evangelho, permaneça no Evangelho, pregue o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Então, meus queridos, eu gostaria de terminar enfatizando que todas as quartas-feiras nós temos esse encontro para falar sobre esse Cristo incomparável, servi-lo, amá-lo, estar com ele, é tudo o que nós precisamos assumir nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está assistindo a esta gravação neste momento. Enche os seus corações da tua presença. Enche, Senhor Deus, as suas vidas dessa obediência ao Senhor Jesus que a tua palavra ensina nas cartas da prisão e também nas cartas pastorais. Enche a vida da igreja de Vila Nova e que nestes 75 anos haja gratidão por tudo quanto o Senhor já fez no passado, continua fazendo no presente e nós cremos com esperança o Senhor ainda fará no futuro. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Se esse estudo foi esclarecedor para a sua vida, acrescentou algo no seu crescimento espiritual, deixa um like. Cada like que é deixado no nosso canal permite aos algoritmos do YouTube oferecer e apresentar essa transmissão, esse vídeo para mais pessoas. Então dá um like aí se você gostou. É claro que se você também não gostou, você pode livremente deixar um dislike. Nós precisamos conviver com isso e respeitar as opiniões das pessoas também. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.